Oi, pessoal! Hoje nosso papo é sobre um assunto de saúde muito importante, a hipoglicemia. Sabe, aquela famosa queda de açúcar no sangue? Entender como agir rápido pode fazer uma diferença gigantesca. E aí, fica a pergunta, será que na hora do aperto todo mundo sabe o que fazer? É fundamental ter uma reação rápida. Por isso, a gente vai detalhar aqui um passo a passo bem claro que, olha, pode de verdade salvar vidas. Vamos lá? Bom, para começar, vamos colocar os pingos nos is. Afinal, o que é exatamente a hipoglicemia e por que ela acontece? Então, a hipoglicemia acontece quando a glicose, que é basicamente o combustível do nosso corpo, cai para níveis muito baixos. Embora qualquer um possa passar por isso, é uma preocupação constante para quem tem diabetes, já que os medicamentos, como a insulina, às vezes podem baixar o açúcar mais do que deveriam. E olha só, esse número aqui é a chave de tudo. Qualquer medição de glicose abaixo de 70 mg por decilitro já acende sinal de alerta. É o corpo dizendo, opa, o açúcar está baixo demais, precisa fazer alguma coisa. Tá, mas o que pode causar essa queda? As razões são bem variadas e muitas vezes estão ligadas à nossa rotina, sabe? Pode ser desde exagerar no exercício sem comer direito, pular uma refeição importante ou até um erro na hora de tomar medicação. Conhecer esses gatilhos já é o primeiro passo para se prevenir. Agora que a gente já sabe o que é e o que pode causar a hipoglicemia, o próximo passo é fundamental: aprender a reconhecer os sinais. Identificar os sintomas, desde os mais leves até os mais graves, é o que permite agir a tempo. E é muito importante notar como os sintomas progridem. Geralmente começa com coisas que podem até parecer bobas, tipo um suor frio, uma tremedeira, aquela fome que vem do nada. Mas, se a gente não fizer nada, a situação pode evoluir para algo bem mais sério, como confusão mental, dificuldade para falar e até desmaios. Ok, os sintomas apareceram. E agora? Entrar em pânico não vai ajudar em nada. O que a gente precisa é de um plano de ação, bem claro e rápido. Vamos ver exatamente o que fazer. Para isso, existe uma técnica bem simples e super eficaz que é conhecida como a regra dos 15. O primeiro passo é consumir 15 gramas de um carboidrato de ação rápida. Depois, e essa parte é muito importante, tem que esperar 15 minutos sem comer mais nada para o corpo ter tempo de absorver. E por fim, medir o açúcar de novo. Se ainda estiver baixo, a gente repete todo o processo. Mas o que seria esse açúcar de ação rápida? Pense em fonte de açúcar simples, sem gordura, que o corpo consegue pegar e usar quase que na hora. Meio copo de suco de caixinha, uma colher de mel, umas balinhas, são exemplos perfeitos para dar aquela resposta imediata que o corpo precisa. E olha, tão importante quanto saber o que comer é saber o que evitar. Alimentos como chocolate ou leite, por exemplo, muita gente acha que é uma boa ideia, mas eles têm gordura. E a gordura age como uma barreira, deixando a absorção do açúcar bem mais lenta. Exatamente o contrário do que a gente quer numa emergência. Ufa! Os níveis de açúcar voltaram ao normal. A crise imediata passou. Mas o trabalho ainda não acabou. O próximo passo é garantir que o açúcar vai ficar estável. Um lanchinho que misture carboidrato, proteína e um pouco de gordura, tipo um sanduíche, ajuda a manter tudo equilibrado e a evitar uma nova queda logo em seguida. Até agora, a gente falou de situações que dá para resolver em casa. Mas existem momentos em que isso não é o suficiente. É vital saber identificar quando a hipoglicemia vira uma emergência médica e que precisa de ajuda profissional. Se a pessoa começa a ficar muito sonolenta, confusa, ou se o açúcar simplesmente não sobe depois de 2 tentativas com a regra dos 15, gente, isso é um sinal de alerta máximo. É hora de chamar ajuda médica e tem que ser para já. Nesses casos graves, ou se a pessoa não tiver condições de se tratar sozinha, não tem que pensar 2 vezes. É pegar o telefone e ligar para o SAMU. 192. Ter esse número na cabeça pode ser decisivo. Bom, saber como apagar o incêndio é ótimo, mas melhor ainda é evitar o fogo comece, não é mesmo? Então vamos focar um pouco agora em estratégias para prevenir que essas crises aconteçam. E a prevenção, na verdade, passa por hábitos bem simples e consistentes. Tentar manter horários regulares para comer, equilibrar o exercício com a alimentação e moderar no álcool. E claro, a regra de ouro: ter sempre por perto uma fonte de açúcar rápido, como umas balinhas no bolso, só por garantia. A questão que fica no final é essa. Depois de toda essa análise, a sensação é de mais preparo para ajudar numa emergência de hipoglicemia? Ter esse conhecimento é o passo mais importante para garantir a segurança, seja a própria ou a de quem está por perto.